de aprovar os PLs. E será que o PT vai conseguir aprovar os PLs apesar de todos esses acordos, né? Então, essa era a pergunta que eu quero fazer para ti. O PT, né, o governo Lula, terá dificuldade na Câmara e no Senado, ou no Senado ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque o Senado ele tem aí uma configuração muito mais conservadora e ligada ao bolsonarismo, ou a senhora acha, vou chamar você de você, que você é novinha, você acha que com essa história de golpe, de denúncias e esse suposto enfraquecimento do bolsonarismo pode acuar os senadores ligados ao bolsonarismo? Por exemplo, ontem, as informações que a gente tem é que a Damares Alves estava isolada ontem ali na posse, né? E que teria, inclusive, ficado muito irritada quando ela foi questionada em relação aos Yanomamis. A senhora acha que eles vão ficar acuados ou a senhora acha que não? Eu acredito que, a princípio, ficarão acuados, porque as notícias elas têm mostrado as ações, né, do último governo dessas pessoas. Então, eu acredito no certo acuamento de princípio, mas a gente não pode, como eu posso dizer, acreditar nesse enfraquecimento contundente de fato. Eu acredito muito que eles têm essa capacidade de reorganização, têm uma capacidade de rearticulação, e eu entendo muito que o Senado é um pouco mais conservador que o Congresso. Então, eu vejo uma certa dificuldade no Senado, principalmente, né, a gente viu que as eleições do Rodrigo Pacheco e o Marinho não foi uma diferença gritante, né? Inclusive, teve até uns votos a mais para o Pacheco que a gente não estava prevendo, mas foi uma prova de que o bolsonarismo está forte no Senado. Então, a gente não pode pensar que vai ser algo fácil para o PT. No Congresso também não vai ser algo fácil, mas eu vejo uma articulação muito mais forte. O Lira está muito interessado em ter uma boa relação com o PT, em ter uma boa relação com o presidente. Então, eu vejo uma dificuldade muito maior no Senado. Até porque a gente tem figuras ali no Senado que são muito articuladas e muito que conseguiriam fazer essa articulação. A própria Damares, assim, ontem ela estava incomodada com o seu posicionamento no Senado, mas a gente não pode subjulgar o que ela pode fazer, porque a articulação do bolsonarismo ela é muito forte, ela é muito bem estratégica. Então a gente não pode, não vai ser fácil para o PT, não vai ser fácil reorganizar, colocar os PLs e aprovar os PLs, mas eu acredito que no Senado vai ser um pouco mais, com um pouco mais de dificuldade, devido inclusive, à votação, né? Eu acho que refletiu muito como que vai ser daqui para frente. O Brasil está vivendo todo esse turbilhão político, né? Não só com a eleição, não chega a ser um turbilhão político, apesar de tudo que aconteceu, enorme uso da máquina pública para eleger o Rodrigo Pacheco, certo? Que aconteceu. Os ministros foram dispensados, né, do governo Lula para ir lá votar, o que é coisa que não acontecia há muito tempo, certo? Que é uma prova de que não havia segurança alguma da eleição do Pacheco, certo? Essa relação, e ao mesmo tempo nós temos um STF aí altamente politizado também por conta dessa bagunça toda na política, né? E a economia. Como é que a senhora vê a necessidade do governo de aprovar os seus projetos na economia? Porque se a economia não andar, a bagunça vai continuar do mesmo e vai piorar muito mais, certo? A senhora acha que o governo Lula tem condição, cacife, para realizar as reformas necessárias, principalmente na área econômica, com esse Congresso, ou ele vai ter que negociar muito mais? E se negociar muito mais, as medidas podem ir por água abaixo, né? Porque e eu quero acrescentar. Muito grande é ridículo, né? Porque envolve troca de cargos, troca, inclusive, de vantagens pessoais aí que não se admitem mais, né, no governo, né? Eu quero acrescentar, Edmilson, na sua pergunta, não só na área econômica, mas principalmente na área ambiental, já que a Câmara tem uma bancada ruralista e que é muito ligada ao Arthur Lira. Complicação, né? É complicado. Sim, essa questão da economia é muito forte, né? Porque a cada ação do governo, as pessoas falam como que o mercado reagiu, tem todo esse discurso, né? Eu acredito muito que 2023, esse primeiro ano, vai ser um ano muito difícil para conseguir aprovar todas essas propostas que o governo PT colocou como estratégia, colocou como proposta de campanha. Eu acredito também que as articulações e as estratégias, elas irão muito mais além, porque não vai ser fácil
para o governo Lula colocar em prática todas as propostas que eles colocaram, porque é um Congresso, apesar de ser menos que o Senado, é um Congresso conservador, é um Congresso que quer negociar, mas quer negociar para fortalecer a si, né, a centro-direita e a direita. Então, até 2024, eu acho que a gente vai ter ainda muitas articulações, e é isso, né, acaba que, digamos, endireita um pouco o governo, né, porque determinadas concessões deverão acontecer. Eu não consigo agora mensurar e falar quais seriam essas próximas concessões, mas eu não acho que terminou, eu acho que está só começando essas concessões, porque para a política, para o governo andar, a economia tem que começar a girar, a economia tem que começar a acontecer. Eu vejo muito que o governo, né, para fora do país, até mesmo internamente do país, a credibilidade política está muito alta. Talvez isso ajude um pouco nessas articulações, né, sobre a economia principalmente. Porque, por mais que a direita, a centro-direita, queira fazer essas negociações, talvez exista um limite por conta dessa credibilidade política que o governo Lula tem agora, né? Mas tenho certeza que muitas críticas ao governo ainda podem vir por conta dessas alianças, né? Já existiram críticas à aliança com Lira, à aliança com Pacheco, mas nesse momento não tinha o que fazer. Ou era aliança com Pacheco ou era o Marinho, ou era aliança ao Lira, e embora já consolidado, né, seria como uma grande oposição dentro do Congresso. Então, teve que ser estratégico, teve que descer com seus ministros, teve que colocar uma forte articulação para tudo, inclusive para a própria economia andar, né? Porque tudo vai acontecer no Senado e no Congresso, principalmente. Agora, são 10 horas e 22 minutos, nós estamos entrevistando a Bruna Camilo, ela é cientista política. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. O presidente Lula, né, ele tem aí pouco mais de 30 dias como presidente da República, e ele deu falou, né, algumas questões polêmicas, como, por exemplo, o financiamento de obras nos países aqui do Mercosul. Tomou aquela decisão, o próprio PT, ele já assumiu o poder e desfez uma decisão que, para mim, foi muito acertada do governo Temer, que foi determinar que as indicações para agências e alguns cargos ligados à administração indireta fosse ocupado por pessoas técnicas e não por indicações políticas. E aí se diz que para ele poder conseguir colocar o mercadante ali no BNDES, houve uma mudança dessa lei. Na tua avaliação, essas falas do Lula, elas são mais problemáticas porque me remete, por exemplo, uma das grandes críticas que foi dada ao governo do PT foram os financiamentos a alguns países que até hoje não pagaram essa dívida para o Brasil. Como que você vê essas falas? E essas decisões, por exemplo, em relação às agências? Bom, essas decisões, né, que o Lula vem tomando, o governo Lula vem tomando, fazem parte dessas negociações, nessas estratégias, né? Por exemplo, a questão do mercadante foi porque é uma pessoa de confiança do Lula, então essa alteração na lei, ela foi vista com maus olhos por algumas pessoas, mas para a própria estrutura do governo foi vista como algo necessário, né? Principalmente por ser uma pessoa de confiança do Lula. Existem esses dois lados, né, que podem, que o Lula ele compra quando ele compra essa briga, digamos assim, de algumas falas e de algumas decisões. Existem as críticas, existem essas ofensivas que acontecem, mas eu entendo muito que a certeza do Lula de que essas coisas devem acontecer, essa questão do mercadante, essas questões sobre a alteração um pouco na estrutura, é para fortalecer a própria política dele. Então, ele prefere bancar essas críticas do que manter algumas decisões de outros governos. Sobre esses financiamentos de outros países, o Lula ele quer muito, ele sempre quis, né, fortalecer o Brasil dentro da própria América Latina e colocar como o Brasil como uma grande potência. E esses financiamentos fazem parte, né? E embora aconteça esse endividamento muito alto dos outros países, essa lógica do Brasil ser essa grande potência da América Latina é o principal objetivo do Lula, assim. Existiram outras decisões também, né? Por exemplo, o Lula, não falando da América Latina, né? Mas o Lula não quis levar, se não me engano, né? Um suporte de bélico, né? Para a Ucrânia, né? Porque ele não quis se envolver
nessa questão da guerra e da Ucrânia. E eu acho que foi uma decisão muito acertada, não por posições de que Ucrânia ou Rússia esteja correta, mas ele não quis agora tomar um posicionamento, porque ele acabou de entrar no governo. Então, Mas ele foi a assertivo. senhora não acha que quando momento. ele decide não enviar, ele não está tomando posicionamento? Não, porque se ele enviasse a Ucrânia, ele teria problemas com o governo da Rússia. Se ele fizesse algum posicionamento para a Rússia, ele estaria contra a Ucrânia. Eu acho que nesse momento, eu acredito muito, né, que nesse momento não é o momento de colocar um posicionamento. É um governo de 30 dias, é um governo que no momento não tem condição de se posicionar de uma maneira mais contundente. Eu acredito que mais adiante o Lula vai ter que se posicionar de alguma forma, porque vai ser um governo mais consolidado, vai ser um governo que vai ser chamado para tomar algum tipo de posicionamento com relação a isso, porque a guerra da Ucrânia ela não vai acabar por agora, eu acredito que ela pode se agravar até um pouco mais. Então, o momento de agora não seria mesmo se posicionar por conta do recente governo, mas acho que posteriormente algumas isenções, né, alguns posicionamentos isentos do Lula, eles vão ter que ser reconsiderados, porque a política vai chamar a responsabilidade. Agora, pode falar, Edmilson. Bruna, mudando um pouco de assunto, voltando aqui para o nosso quintalzinho, né? Diz no Brasil, né, toda vez que um candidato é eleito e há a possibilidade de reeleição dele, dizem que ele começa a trabalhar por essa reeleição no primeiro dia de mandato, né, logo após a posse, e não é uma mentira, né, não é um fato assim tão estranho. O Lula já disse que não quer outro mandato, certo? Provavelmente não vai querer, ele já vai estar com uma idade bem avançada, mas surgem agora já especulativamente, né? Outros candidatos aí, né? Já se fala que o Tarcísio de Freitas é um forte candidato e todo governador de São Paulo é sempre um candidato, certo? O Zema lá em Minas Gerais tem aparecido muito bem, o Eduardo do Rio Grande do Sul também já surge com uma liderança nova aí, e até a Michele Bolsonaro já foi lançada aí, certo? Pelo Valdemar Costa Neto, o que dizem causou muita ciumeira no Bolsonaro, né? Mas isso é outro assunto, certo? Como é que você vê esse início já de disputa precoce, né? Do Brasil pela sucessão do Lula? Realmente já acontece essa corrida, digamos assim, essa corrida acontece ao longo dos 4 anos. Eu diria também a Tebet, né? Inclusive, alguns analistas dizem que a Tebet não foi, né, para o MDS, né, que é o governo da área social, justamente porque ela é uma candidata à presidência. E como que ela tem acesso a questões como Bolsa Família? Como que ela tem acesso à joia, digamos assim, ao tesouro do próprio PT, né? Então, você fortalecer a Tebet em determinados ministérios, né? Por isso que houve essa dança das cadeiras, colocá-la nesses espaços do social seria fortalecê-la como uma candidata à presidência, né? Por exemplo, a gente tem visto alguns ministros viajarem com o Lula. A gente vê o Haddad muito ao lado do Lula. Então, a gente tem que considerar o Haddad como o próximo candidato. O Lula, ele diz que ele não quer reeleição, né? O Lula hoje está com 77 anos. A gente precisa pensar nessa renovação. E a gente precisa até fazer um próprio questionamento ao PT, né? O PT está disposto a fazer essa renovação? Qual que é essa renovação interna que o PT precisa fazer? A gente vai continuar nessa herança, digamos assim. O Haddad ele vai conseguir se mostrar como um bom candidato, né? Porque 2018 foi uma derrota muito difícil para dentro do PT. Então, a gente tem que começar a observar as pessoas que, inclusive, estão viajando com o próprio Lula, né? A Marina Silva é uma figura que as pessoas também têm recolocado ela no centro, né? A Marina Silva teve um aval muito forte, né? Ela seria aquela figura, aquela representação climática, né? Aquela figura climática no governo, e a Tebet seria o ministro do Meio Ambiente, e a Marina Silva falou, não, eu quero ser a ministra. E ela teve essa força para falar aqui. Mas você não acha que um ministério cheio de candidatos, eu não tinha citado nenhum ministro, né? Você citou 4, se eu não me engano, e são candidatos, a gente vê no comportamento deles. Isso não atrapalha mais do que ajuda o governo Lula, por exemplo? Com certeza, né? Existe essa disputa interna que o Lula vai ter que mediar, porque existem os interesses coletivos de cada partido, mas existem os interesses pessoais também, né? Como que isso vai se dar, como é que vai ser essa disputa. E isso reflete, inclusive, nas próprias decisões dentro dos ministérios. Até teve quando o Lula nomeou, né? Teve aquela coletiva com a Tebet, ela até chama o
se não me engano, foi o Haddad que ela chama para tirar foto junto, para falar estamos bem, vamos conversar, estamos alinhados. Ela quis mostrar foto, ela, Lula e Haddad, para mostrar que está tudo bem. Isso também é uma forma de demonstração política, né, de que existe a disputa presidencial, tem a disputa de interesses dentro dos ministérios. Então, a gente tem que ficar muito atento com essas corridas, com os comportamentos dos ministros, porque existem muitos candidatos, a gente vê alguns candidatos, a princípio, fortes. Essa questão da Michelle Bolsonaro, por exemplo, eu já vi análises colocando mulheres, né? Quais seriam as próximas candidatas? Até a própria Janja colocaram. Eu não acredito que seja do interesse dela. Eu acho que ela tem outros interesses para atuar dentro do governo e etc. Mas a Michelle Bolsonaro foi colocada. Ela estava ontem, inclusive, né? Dentro da eleição do Senado para dar o apoio. Fez uma videochamada com o Bolsonaro apoiando o Marinho. O próprio Eduardo Cunha estava no Congresso. Então, assim, ontem a eleição foi uma surpresa atrás da outra, assim, de algumas pessoas que estavam lá, não somente para visitar, mas para fazer determinadas influências. Enfim, eu disse isso, né, por remeter a Michelle Bolsonaro, mas a disputa da presidência já começou e a gente tem que observar quem anda ao lado do Lula, quais são os comportamentos dos ministros, quem tem se mostrado mais na mídia, nas decisões políticas também. Bom, para a gente encerrar, nós estamos entrevistando a Bruna Camilo. Ela é cientista política. Ontem houve aí a abertura do ano judiciário e a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, fez um discurso duro em relação a atos golpistas, se referindo ao dia 8 de janeiro, e disse que a instituição estará lá para defender, está aí para defender o Brasil e o Estado Democrático de Direito. Há uma discussão dizendo que o próprio Edmilson, numa fala dele, falou assim, o STF está muito politizado. E existe ali uma discussão interna dentro do STF de tentar despolitizar um pouco o STF. Por outro lado, fala-se que o ministro Alexandre de Moraes, ele tem acertado muito, mas, ao mesmo tempo, ele pode estar passando dos limites em relação às decisões dele, e isso dá medo, porque você poderia demonstrar um autoritarismo que no Estado Democrático de Direito não pode se ter. Qual que é a tua avaliação em relação ao papel do STF nos próximos anos e em relação ao próprio Alexandre de Moraes? Ele tem passado dos limites ou ele tem que agir desse jeito? Bom, a gente tem visto ao longo dos últimos anos, né, a intervenção muito forte no STF em determinadas questões, né, até uma autojudicialização de determinadas questões. Então, a gente tem que pensar também qual que é o papel do STF, né, se a gente tem o legislativo, o executivo, por que o judiciário ele tem entrado tanto em determinadas questões. Mas, nesse atual momento, eu acredito que, devido aos últimos atos antidemocráticos, mostrou uma fragilidade muito grande dos três poderes, né? Não tanto do executivo, porque era algo muito recente, mas, ao mesmo tempo, foram atos que poderiam ter sido previstos, né? Existia todo um aparato para isso, mas isso não aconteceu, mas principalmente do judiciário. Então, eu entendo que o momento agora é de maior rigidez mesmo, para mostrar a força da instituição, mas não de maneira autoritária. A gente tem que deixar bem o limite, né, desses pontos. Mas, atualmente, é necessário que o STF demonstre um poder um pouco maior para colocar limite a esses atos antidemocráticos que aconteceram, para investigar o que aconteceu, mas, em breve, a gente precisa, de fato, voltar a delimitar qual que é o papel de cada poder, né? Porque essa autojudicialização, às vezes, ou quase sempre atrapalha muito, né? O papel do judiciário, às vezes, fica de forma exacerbada, mas, atualmente, é necessário que o ministro Alexandre de Moraes esteja muito mais atento, esteja muito mais, com uma investigação muito mais rígida, para a gente conseguir colocar uma certa ordem na própria democracia. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a Bruna Camilo, que esteve conosco nesses primeiros minutos do programa Bastidores no Poder. Foi uma entrevista muito esclarecedora, muito obrigada, e eu vou convidá-la novamente para estar conosco aí durante esse ano. Muito obrigada e um bom ano de 2023 para você, Bruna. Muito obrigada pelo convite, fico à disposição sempre que precisarem, e um ótimo 2023 para a gente. Obrigada. Bom, e nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Tribunal de Justiça Militar de São Paulo reverteu a absolvição dos 2 policiais militares envolvidos na agressão de uma mulher negra em 2020. Na decisão de segunda instância, os 2 policiais foram condenados. O soldado João Paulo Servato, que aparece no vídeo pisando no pescoço da mulher, foi condenado a cerca de 2 anos de prisão por lesão corporal grave e abuso de autoridade. Já o cabo Ricardo de Moraes Lopes, que também estava na abordagem, foi sentenciado a pouco mais de 1 ano por abuso de autoridade e falsidade ideológica. O advogado da vítima diz que a justiça deu resposta à altura do ato que os policiais praticaram, mas que a vítima ainda não se recuperou da violência sofrida. Além dos danos físicos, já que ela teve um osso da perna quebrado durante a agressão e hoje tem dificuldade para ficar de pé, ela ainda sofre com um trauma psicológico. O advogado conta que até hoje ela tem medo de ver viaturas policiais e quase tem um ataque de pânico nesses momentos. E para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10h38. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder, nesse segundo tempo do programa. E hoje nós vamos ter mais uma entrevista com o coordenador do programa municipal de arboviroses, o Fausto de Almeida Marinho Neto. Por que eu pedi essa entrevista ainda esta semana? Porque a Prefeitura de Campinas, na última terça-feira, ela divulgou uma matéria dizendo que há um risco muito grande de nós termos aí uma explosão de casos de dengue na cidade. E eu fiquei muito preocupada, porque eu sempre me lembro aqui dos dengários, dos 65 mil casos que nós tivemos confirmados na cidade durante a gestão do ex-prefeito Jonas Donizete. E dengue, gente, é sinônimo de morte. E quem já teve dengue sabe o quanto é horrível essa doença. Eu já tive dengue, então é terrível. O Fausto já está conosco. Fausto, bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Fausto, eu fiquei meio assustada com essa medição que vocês fizeram nas casas, né? Que apontou aí que mais de, acho que 90% dos testes apontaram a existência de larvas do mosquito do Aedes aegypti. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes o que vocês constataram nesse diagnóstico que vocês fizeram nas casas. Isso. Essa é uma avaliação que a gente faz anualmente, tá? A gente, então, vai até os territórios e entra nas residências para avaliar, né, se há a presença de criadouros por mosquito e se nesses criadouros tem larvas, né? Então, são coletadas larvas e essas larvas são encaminhadas para a unidade de vigilância em zoonoses, onde faz a identificação da espécie do mosquito que colocou essa larva lá no criadouro.
A gente fez uma comparação, são dados preliminares, porque essas avaliações elas ainda estão acontecendo, tá? Começaram agora no fim de janeiro. E desses dados preliminares, a gente já teve esse número assustador. Então, 90% dessas amostras coletadas em Campinas continham larvas do Aedes aegypti. Comparando alguns anos anteriores, né, a gente comparou duas avaliações do ano passado, uma de outubro e uma de janeiro, né, nas quais, em janeiro, a gente teve um índice de 61% das amostras com Aedes, em outubro, 39%, né, e a gente teve aí, em 2022, 11.260 casos, pelo menos, confirmados de dengue. Comparado também a um outro ano importante para uma epidemia de dengue, que foi 2019, os índices em fevereiro, ali perto de janeiro, foram de 58%, 59% das larvas para Aedes. Isso é um número que está preocupando bastante e pode estar nos dizendo que esse ano vai ser um ano muito importante para a transmissão da dengue no município. O que você acha que mais contribuiu para esse aumento aí? Foi o desleixo da população, que pelo jeito não está seguindo as normas aí, ou as chuvas que estão acontecendo, que estão muito fortes? E eu vou colocar o poder público também, né? Porque você tem... Não vou colocar todo esse peso nas costas da população, Edmilson, porque você tem também muitos, por exemplo, descarte irregular, aí a população descarta, a prefeitura não